bem-vindos ao podcast Fora de Sala, promovido pelo projeto Estudante de Atitude de 2024. Eu sou a Naila, do primeiro ano, e estarei novamente com vocês aqui no nosso programa. Olá pessoal, eu sou o Dino, aluno do segundo ano, e hoje para a entrevista trouxemos o professor de História, Dr. Túlio Fernando. Obrigado pela sua presença e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, gente. Prazer estar aqui com vocês. Ok, então a gente já pode pular para as perguntas. Nós ficamos sabendo que você já lecionou tanto na rede privada quanto na rede pública. Então você poderia nos dizer quais são as principais diferenças entre uma escola pública e uma escola particular em relação à estrutura física e recursos disponíveis para o ensino da história? Bom, pessoal, eu trabalhei em escolas particulares mais bem estruturadas, trabalhei em escolas particulares que não eram tão bem estruturadas assim. Então, varia, é variável. Por exemplo, a escola CEP Ari Ribeiro Valadão, todas as vezes que eu vim trabalhar aqui, às vezes a convite, dava uma aula para vestibular, pré-vestibulantes, aliás, a estrutura aqui é muito bacana, muito legal, tem muita infraestrutura muito interessante mesmo, por exemplo, esse tipo de projeto, né, uma coisa que eu ainda não vi na rede particular, nos locais onde eu trabalhei, mas eu também já trabalhei em escolas de elite, né, aliás, eu trabalho em uma escola que é talvez a melhor estrutura da cidade, talvez não, é a melhor estrutura da cidade, tanto em termos físicos quanto em termos pedagógicos. Eu digo isso como alguém que trabalha lá dentro, não é puxando saco nem nada. Sim. Não vou falar o nome da escola para não ter problema também. Mas em termos de, por exemplo, estrutura física, as salas de aula onde a gente trabalha são muito bem equipadas, todas elas têm TV, todas elas têm data show, tem quadros muito bem organizados, tem pincéis, as cadeiras são todas muito bem organizadas, né? Então ar-condicionado, coisas que fazem muita diferença hoje em dia. No entanto, às vezes que eu vim trabalhar aqui que eu vim dar algumas aulas a convite aqui no Ari, eu também vi que as salas também são equipadas, né? Sim, com ar-condicionado e tudo mais. Então, em termos de estrutura física, me parece que aqui é muito interessante. O colégio militar, né, também, eu prefiro falar o colégio Manuel Vila Verde, que o meu ensino médio todo lá, né? Não era militarizado ainda, mas é uma estrutura muito interessante, muito bacana. Mas me parece que a maior diferença mesmo é em termos pedagógicos, em termos de trabalho pedagógico dia a dia, classe mesmo. Né? Uma vez que, por exemplo, existe uma certa política de trabalhar em sala de aula dentro de escolas particulares, onde, por exemplo, não é muito aceitável você aplicar atividades dentro do quadro na sala de aula. É aula, o tempo todo, aula, ou no máximo correção de lista de exercícios, né? Esse é um modelo que é muito utilizado em escolas particulares, tanto aqui na cidade quanto em Goiânia, nos colégios top de elite por lá. Então, por exemplo, espera-se que um pré-vestibulando ele já tenha conhecimento básico do conteúdo. Obviamente é impossível saber tudo, mas é a maneira pela qual se trabalha. E o que se faz é correção de listas de exercícios. Geralmente listas muito pesadas, listas bem complexas, porque a diferença primordial entre uma e outra é, de fato, a preparação para o Enem, para os vestibulares. Eu costumo dizer que, em termos de escola pública, existem outras prioridades às vezes. O aluno, às vezes, ele trabalha o dia todo, ele não tem uma boa estrutura financeira, às vezes ele tem algum problema familiar, alguma coisa, não que os de escola particular não tenham, mas dentro do contexto da escola particular, a ideia é como se fosse um UFC. Eu gosto de pensar assim, como se fosse uma luta. Sinceramente, é sério. Tanto que alguns alunos de escolas de elite em Goiânia, eles chegam para fazer Enem fazendo batucada, literalmente, para se impor psicologicamente, assim. Nós estamos aqui, o pessoal de um colégio específico lá, eles são muito conhecidos por fazer isso, mas a questão é que eles são preparados para enfrentar o Enem como uma espécie de luta mesmo, e você luta da maneira que você treina. Então, é um treino que começa desde o 6º ano e se acentua muito, muito mesmo no 1º ano, 2º e 3º. Então, é uma preparação que, algumas vezes, ela parece ser muito aproximada quase que de uma tortura psicológica, sinceramente, né? Porque é uma cobrança que vem por parte da escola, da instituição, é uma cobrança que vem por parte da família,
uma vez que são mensalidades muito caras. Sim. Então o pai, a família, a mãe, né, enfim, a estrutura dos responsáveis exige literalmente que o aluno passe em medicina, que o filho passe em medicina, que ele passe no IME, no ITA, na USP, nos grandes centros. Então, eles instituem uma maneira muito específica de fazer educação. É uma educação competitiva, baseada na competitividade mesmo, né? E me parece que não funciona da mesma forma dentro do ensino público. De fato, não funciona assim. Não que não exista preparação, não estou aqui, pelo amor de Deus, desmerecendo o trabalho dos professores de escolas públicas, de maneira alguma, tá? Até porque eu vim da escola pública, mas é uma maneira diferente que você tem de lidar com o aluno, né? O aluno de escola pública, ele tem uma preparação diferente, eu vou ser bastante sincero no podcast de hoje, viu, pessoal? De repente, algum professor, aluno de escola pública não vai gostar do que eu vou falar, né? É porque eu não concordo muito com essa lógica da meritocracia e por aí vai. Não, mas realmente, se fosse tratar um aluno da escola pública desse jeito, não sei se daria tão certo. Próxima pergunta. Então, como as abordagens pedagógicas e os currículos das escolas particulares e públicas influenciam no ensino da história? No caso da história das humanidades, como eu disse a vocês, né? Eu sempre digo o seguinte, que o mais importante em humanidades é fazer com que o aluno, para além do vestibular, para além do Enem, é fazer com que o aluno consiga empreender uma reflexão crítica sobre a realidade que ele observa, que ele vive. Isso é o primordial. Então, eu, falando especificamente de mim, todas as vezes que eu vou entrar em uma sala para trabalhar, além do conteúdo, o que eu sempre tento fazer é estabelecer uma conexão entre o aluno e o conteúdo. A vivência prática, acontecimentos práticos do cotidiano com o conteúdo. Em que sentido? O mundo não vai acabar depois do Enem, a vida vai continuar. Então ele precisa, além de ser uma função de, entre aspas, decoreba do assunto, de entender o que foi, por exemplo, o Brasil no Segundo Reinado, ele precisa entender que o Brasil do Segundo Reinado e o processo de industrialização que começou por lá ainda tem relação com os dias atuais. Então, a meu ver, isso é uma coisa muito pessoal minha. Agora, em termos de política pedagógica de preparação para o Enem, por exemplo, a gente sempre tem uma maneira muito específica de delimitar conteúdos que caem mais no Enem, que estão mais presentes no Enem, e a gente faz a preparação, por exemplo, do aluno de escola particular pensando nesses conteúdos. Sim. Então, governo Vargas, ditadura militar, civil militar, caiu muito esses dois temas, que são temas muito polêmicos no governo anterior, por questões políticas, ideológicas e tudo mais, mas Segundo Reinado, como eu já disse, Primeiro Reinado, história antiga, que pessoalmente eu não gosto de trabalhar, mas muita gente gosta. Eu gosto. Enfim, então é uma maneira pela qual se prepara o currículo do aluno dentro da lógica que eu respondi na primeira pergunta, preparando ele para que ele esteja, de alguma maneira, automatizado para responder sobre determinados assuntos. Assim funciona dentro da maioria das vezes da rede particular. Dentro da rede pública, o que a gente tenta fazer é essa tomada de consciência crítica. Pelo menos é o que eu tento fazer. Por quê? Porque o aluno precisa entender uma coisa que falta muito no Brasil. São duas coisas, né? Interpretação de texto e consciência de classe. Então, o aluno de escola pública ele precisa ter essa consciência crítica do mundo, da realidade que ele pertence. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, sociologia, a prioridade é fazer com que, de alguma maneira, ele observe essa realidade de maneira crítica. É por isso que nós, das humanidades, nós somos vistos como chatos. Sim. Porque eu considero a principal função do professor de humanidade é ser chato. Sinceramente, é incomodar, né? Pegar a ferida, enfiar o dedo lá e abrir, mas peraí, tem um problema aqui que nós podemos problematizar mais ainda. Então mais um pouquinho aqui. Essa é a primordial função, tanto na escola particular quanto na escola pública. Por exemplo, escola particular eu faço questão de falar para os meus alunos que eles são privilegiados. Sim. Não gosta? Problema seu, você é privilegiado, ponto, acabou. A pessoa tem que ter o mínimo de consciência de classe. Lógico, né? Vocês estão num espaço privilegiado, vocês estão num espaço que
tem professores ultra capacitados, vocês estão no espaço onde a estrutura é boa, você tem uma estrutura familiar, você tem uma série de elementos que vão constituir o seu caminho, que vai preparar a sua cama depois que você vem e deita nela. Então, é mais ou menos por aí mesmo. Realmente, como você disse, né, tem toda a questão da família por trás, muitos alunos da rede pública trabalham também, por Sim. isso que é uma coisa bem diferente ver ensino médio integral, por conta que no ensino médio, geralmente, da rede pública prefere trabalhar na parte da manhã, estudar na parte da manhã, trabalhar na parte da tarde, tem gente que estuda de noite, então tem todo uma preparação, um desafio eu mesmo. fiz o meu segundo e terceiro ano à noite, trabalhava o dia todo, então a gente tem uma certa percepção mais crítica da realidade, né? Então não adianta nada, por exemplo, eu chegar aqui, por exemplo, dar uma aula para vocês aqui, um pré-vestibular, alguma coisa assim, e falar que as oportunidades são equânimes, são as mesmas. Não são. A verdade é essa, existe uma diferença muito grande, né? Não é em termos de inteligência, tá, pessoal? Sim. Não estou desmerecendo de maneira alguma, não é em termos de inteligência, é em termos de preparação. Você luta da maneira que você treina. Então, se você treina todo dia e você tem espaço e você tem tempo para treinar, você vai lutar melhor. Eu estou dizendo isso como uma metáfora. Então, se você tem tempo para estudar, se você tem toda uma estrutura, se você tem todo um contexto que lhe privilegia ter esse bom rendimento, você vai render melhor. É claro que vai ter um ou outro que não vai render, mas isso é a exceção, não é a regra. É uma exceção da exceção. Sim. Ok. De que forma as escolas particulares e públicas lidam com a diversidade cultural e social em suas abordagens ao ensino da história? Então, isso também é muito específico, mas não tem como eu dizer de maneira generalizada. Nos locais onde eu já trabalhei e onde eu trabalho, essa questão da diversidade, ela é muito utilizada, muito bacana mesmo. O que me parece que fica diferente no caso da escola pública é, de fato, uma certa dificuldade por parte dos alunos mesmo, de vocês mesmos, às vezes, de entender a importância da educação. Não estou dizendo isso de maneira generalizada, mas eu já trabalhei em escolas onde, por exemplo, a gente chegava com uma aula bem preparada, bem articulada e não conseguia dar aula. Por quê? Conversa paralela, bagunça, problemas disciplinares em sala de aula. Pessoas desinteressadas. Então, nossa, acontece demais, gente. O que o aluno de escola pública precisa entender é o seguinte: a educação é o caminho mais, entre aspas, como é que eu vou dizer isso aqui? É o caminho mais acessível que ele tem para modificar a estrutura da vida dele. Mas a sociedade também coloca muito na cabeça dos alunos que eles não, entre aspas, vão ser nada. O senhor não acha que esses alunos agem dessa maneira por causa que a sociedade... Porque já largaram, né? Sim, largaram. Já abandonaram e tudo mais, né? Acontece também. Viu? O que o aluno de escola pública precisa entender é que a educação é o caminho que ele vai ter para ascender socialmente, de maneira mais democrática, entre aspas, né, democrática, mas de maneira mais acessível, ok? E eu não estou dizendo apenas financeiramente, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo de maneira de percepção do mundo, de maneira crítica, sabe? Então, às vezes, a gente tem muito problema de indisciplina por essa questão que o aluno não tem de perceber que ele, enquanto aluno de escola pública, se ele não sair daquela situação, ele vai ser mão de obra a vida toda do aluno de escola particular. Sim. Sabe? Ele precisa entender isso. Ele vai, né, ou então ele envereda por outros caminhos e tudo mais, que são caminhos que a gente melhor nem falar, né, tudo mais. Agora, essa questão da diversidade, a dificuldade que a gente tem, por exemplo, em escola pública, geralmente é a dificuldade que o professor de escola pública tem. Como é que a gente vai trabalhar temas complexos em salas de aula que precisam contribuir com o trabalho do professor, que precisa ajudar a gente a dar aula, sabe? E é um tipo de coisa que nas escolas particulares que eu trabalho não tem. Por quê? Porque existe uma ideia corrente muito mais da disciplina, porque o professor está ali para dar aula e você vai deixar ele dar aula, não tem conversa. Não está deixando dar aula, então vai embora, vai ser expulso, vai ser punido, vai ser isso, aquilo, outro, porque ele está ali para trabalhar, sabe? Agora, a questão da diversidade, por exemplo, acontece também em algumas escolas particulares, isso aqui em umas nunca aconteceu comigo e tudo mais, mas
Já vi acontecer com colegas que trabalham em escolas que têm, por exemplo, uma visão muito conservadora, religiosa, ou uma visão conservadora até mesmo política, falando que não deixa trabalhar temas que são temas ligados, por exemplo, àquilo que desafia a lógica cristã. Tem escolas, por exemplo, que não... Já ouvi notícias, né, de escolas infantis que não trabalham não trabalham darwinismo, trabalham apenas criacionismo. Isso acontece. Acontece também, né? Porque baseado em uma cultura única e exclusivamente criacionista da questão do surgimento da humanidade. Então, tem problemas dos dois lados. O grande problema no caso da escola particular é o seguinte: se você tem um direcionamento ideológico e religioso, isso nunca aconteceu comigo, você tem que aderir àquilo. Afinal de contas, a escola é uma espécie de empresa. Então você está ali para trabalhar e para acatar o que o patrão está mandando, né? Graças a Deus nunca aconteceu isso comigo não, porque a questão da diversidade ela é o ponto primordial para a gente trabalhar humanidades. Não tem como você trabalhar humanidades sem a temática da diversidade. Todas, filosofia, sociologia, história, tudo. Cada área da história trabalha uma coisa. Sim. Várias religiões, tudo. A história em si, o nome já diz, é história. E outra coisa, se a gente fala, por exemplo, em gênero e sexualidade hoje em dia, é um tema que tem a ver com diversidade. Sim. E é um tema importantíssimo, muito importante e muito, muito complexo. Nossa, muito difícil de lidar. Tanto é que é muito difícil você ver algum professor trabalhando nesse tema, porque é um tema realmente muito complexo para explicar, e qualquer coisinha que você fala, você já está ofendendo. Já tem toda uma questão ideológica, né, sim. e tal. Agora, a sociedade coloca uma problemática em si. Isso, você falou de uma palavra muito boa, que eu gosto de trabalhar muito, minorias. Sim. Sempre é um tema que está caindo nos Enems e tudo mais, e é uma ideia que precisa ficar clara para o aluno, que são minorias. Isso tem que ser uma coisa que tem que ficar clara, até para que ele possa criar uma consciência. Sim. Mesmo. Então, existem alguns temas que têm um certo privilégio dentro da ideia da diversidade, tanto na escola particular quanto na pública. Por exemplo, raça, né, racismo, alguns temas ligados a direitos das mulheres, essas coisas. Essa questão do machismo estrutural, racismo estrutural. Sim. Agora, outros temas são evitáveis tanto em um local quanto no outro, mas precisam ser mais debatidos e mais problematizados. Por exemplo, gênero e sexualidade. E esse é um tema que quase não é debatido. Está aí, não tem como, tem que trabalhar isso. Então, a próxima pergunta é: qual é o papel da história local e regional no currículo das escolas particulares e públicas, e como isso impacta a formação dos estudantes? Isso aí é muito interessante, isso aí é muito importante, essa pergunta é muito boa. Eu também trabalho com preparatório para concurso de pessoas adultas e tudo mais. E a história regional, por exemplo, ela é matéria que cai em todo concurso. Se você vai fazer história de Goiás, se você vai fazer um concurso para PM, para bombeiro civil, para alguma área de repartição pública, quase todas, à exceção de pouquíssimas bancas que preparam provas de concurso, quase todas colocam história regional. E nas vezes que eu trabalhei em escola pública, eu achei muito pouca carga horária, que se dava privilégio à história regional. Então, por exemplo, o aluno de escola pública, por exemplo, ele vai ter um direcionamento específico para a vida dele que é mais pautado para a lógica de resolver a vida financeira. Qual é a maneira pela qual ele pode alcançar isso? Através do concurso público. Qual é uma matéria que é muito cobrada em concurso público? História regional. História de Goiás, por exemplo. Eu sou capaz, eu conheço a Nália, conheço um pouco de Dylan também, mas eu sou capaz de dizer para vocês aqui agora que vocês devem saber muito pouca coisa sobre história regional. Né? E é uma história extremamente grande, larga, complexa e muito, muito interessante mesmo. Eu gosto muito de trabalhar isso. Então, a meu ver, na educação pública, deveria ter um espaço maior para isso. O problema são as grades curriculares, né? Palavra que um grande educador chamado Rubem Alves não gostava, grade curricular, fica parecendo grade de uma prisão. Sim. E é meio que uma grade mesmo, porque o professor acaba ficando amarrado na necessidade de cumprir com a carga horária, e ele tem que cumprir com aquele currículo, ele não pode trazer coisas diferentes, por exemplo, coisas diferentes sobre regionalidade. Sim. Esse que é o problema, né? Tem que ser aquilo e pronto, é direcionado o conteúdo, né?
uma coisa muito falha por parte da educação brasileira. Em termos de educação particular, né, nas instituições que eu trabalho, eu desenvolvo um projeto de história regional, em consonância com as professoras da literatura. Então, a gente todo ano leva os meninos para Goiás, para conhecer a casa de Cora Coralina, grande escritora goiana, para ver como é que se dava ali o panorama literário ali onde ela escreveu, né? A gente tem um outro projeto para levar os alunos em Pirinópolis, que também é uma cidade histórica, também importante do ciclo do ouro em Goiás. Eu tenho um projeto sobre patrimônio goiano, que a gente trabalha e vai colocar em prática também. Então, vocês estão notando que existe uma diferença de adesão entre um local e o outro? Mas, por outro lado, quando eu estudava, quando ainda era o Manuel Vila Verde, uma professora de biologia, todos os anos ela levava os alunos na Serra Dourada. É um trabalho de biologia, trabalhando plantas do cerrado, essa coisa toda, é super interessante, eu não sei se isso ainda existe. Muitas das vezes o professor ele toma iniciativa e às vezes o corpo administrativo adere ou não. Sim. Mas sempre tem essa problemática da grade curricular. Acho que esse ano eu fui para uma viagem com a escola para Goiás, o Dylan também foi, e levou o segundo ano, não foi? Levaram o segundo ano para uma viagem para lá também. Eu acho muito interessante isso, a questão de ter aula fora de sala de aula. Tem. Sim, nossa, é importante. É muito importante. Mudar o método. Sim, deixa os alunos mais interessados. É uma didática diferente, né? Uma didática muito mais aproximada da realidade. Então, por exemplo, a gente ali em Goiás, se você for trabalhar o tema da escravidão em Goiás, você anda pelo centro da cidade de Goiás, você vai ver milhares de elementos ali que são permeados pela escravidão, né? Pelos escravizados, pessoas que foram escravizadas e tal. Então, é muito bacana, muito interessante. Como as escolas particulares e públicas abordam temas sensíveis da história, como a escravidão, ditaduras, genocídios, entre outros, de maneira a promover a reflexão crítica e a respeito da diversidade? Mais uma vez falando da minha experiência, né? Acho que eu meio que já respondi isso, né? São temas importantes, são temas que nos locais onde eu trabalhei, eu tive toda a liberdade para tratar sobre isso. Então, eu vou trabalhar sobre escravidão, por exemplo. A escravidão, e não tem como falar sobre escravidão sem falar de cristianismo. Porque a lógica do estabelecimento da escravidão dos africanos, da escravização dos povos africanos, ela teve o respaldo da Igreja Católica. Sim. Então, você está vendo que são dois temas muito sensíveis? Sim. Você fala nesses dois temas aí para pessoas que têm uma visão religiosa muito conservadora, ela vai ficar puta da vida. E a pessoa já pensa, nossa, mas para você estar debatendo esse tema, você é ateu ou coisa do tipo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou católico, eu sou cristão. Eu tenho a minha fé, eu tenho toda a minha instrução religiosa. Isso não significa que eu não possa olhar para a religião de uma maneira crítica, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Poxa, eu vou negar o que a igreja fez durante o período medieval? Não tem como, cara. Por outro lado, se você traz esses outros temas sensíveis dentro de determinados contextos, aí a problemática que eu falei para vocês, né? A depender de algumas instituições particulares, até instituições superiores, eu trabalho em uma instituição superior também, né? E um colega me falou, a gente conversando sobre esses temas sensíveis, e um colega me falou que trabalhou em outra universidade, que era uma universidade feita a partir do viés religioso, e o tema da homofobia, esses temas ligados a gênero e sexualidade eram absolutamente proibidos de trabalhar lá. Nossa. Por quê? Porque ferem a fé, né? Porque tem a ver com a questão da fé dos reitores, dos organizadores da universidade. Nesse ponto aí e tudo mais, a educação particular, a depender da orientação dos donos, você tem menos liberdade para trabalhar esses temas sensíveis do que em uma escola pública. Porque a escola pública tem a direção, tem um coordenador, tem essa coisa toda, mas ela faz parte de uma autarquia federal, ou estadual, ou municipal. Então é o poder público que toma conta. Não é uma pessoa só que vai decidir. Isso, a diretora ela pode ter uma visão unilateral, uma visão conservadora e tudo mais, mas é dever do professor, né, estabelecer a lógica. Não tem nada a ver, eu vou trabalhar essa disciplina aqui, uma disciplina crítica, e vou fazer e pronto, acabou.
porque isso dá margem para o professor, por exemplo, judicialmente ele está amparado pela lei para trabalhar esse tipo de tema. De certa forma dá mais liberdade para o professor, né, trabalhar temas sensíveis. Então, só que o problema, por exemplo, hoje em dia, na realidade nossa sociedade, onde tudo está muito politizado, é você trazer, por exemplo, um tema desse que é extremamente sensível, o aluno não gostar, o pai do aluno gostar menos ainda, e vir da canseira, jogar na internet, querer processar professor. Isso acontece tanto num local quanto no outro. Interliga uma coisa nada a ver com assuntos políticos ou coisa do tipo, e aí pronto. Como se estivesse alienando o aluno. Não, pelo contrário. A ideia, alguns anos atrás, vocês eram muito novos ainda para ver isso, mas alguns anos atrás se falava muito na lógica de que o professor estava doutrinando o aluno. Não é doutrinar, não é doutrinação ideológica, né? Todo mundo, todas as pessoas têm as suas ideologias. Sim. Dizer que não tem uma ideologia significa que você tem uma ideologia também, sabe? Então, tipo assim, as pessoas achavam que professor de história, de humanidades, é doutrinador. Isso tem nada a ver. O que a gente faz é expor para o aluno, pelo menos o que eu tento fazer, é expor o aluno, falar para o aluno sobre a realidade que o permeia de maneira crítica. Eu tenho a minha instrução ideológica? Tenho. Mas se eu for dar uma aula, por exemplo, sobre governos de direita e governos de esquerda, eu vou falar dos problemas que existem tanto no um quanto no outro. Eu falo, não tem problema nenhum, mesmo eu tendo a minha orientação ideológica e política. Então, se eu vou falar do governo atual, por exemplo, eu vou falar dele só de maneira otimista? É claro que não, não é a minha função, poxa, eu não estou aqui para, entre aspas, né, doutrinar, eu vou falar, o governo tem isso e isso de bom, mas o governo tem isso e isso de ruim também. Sim. Agora, vocês aí, ó, se decidam entre o que é, né, que você vai aderir, politicamente falando, mas a minha função é expor a realidade de maneira crítica, sempre, incomodando. Tanto que eu já tive problemas até com alunos, por exemplo, que eram de esquerda e ficaram grilados comigo por eu falar mal da esquerda. Já acontece entre um lado e o outro. Né? Quando a pessoa é de direita ou de esquerda, se você fala do que fere a ideologia dela, eu não tô nem aí, eu falo mesmo e baixo o cacete, deixo o pau quebrar. A pessoa acha porque você criticou um, você é a favor do outro. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele tá vendo os dois lados, dos dois lados. É, o que eu tô dizendo, né, Dylan? Tipo assim, olha, é aqui, aconteceu isso, isso e isso. Agora você toma iniciativa e segue o lado que você acha que é mais pertinente ao que você acredita. Sim. Né? O problema é quando você pega, descontextualiza a fala do professor, que acontece muito, e manda jogar na rede. Uhum. Ah, o professor é esquerdista. Ah, o professor é totalmente direitista. Você não viu a aula inteira, você não viu o vídeo inteiro, assiste tudo para você ver o que aconteceu. Porque é muito fácil fazer um corte dessa gravação nossa aqui e dizer que eu estou sendo unilateral, na minha opinião. Não é assim que funciona. A internet é complicada. A internet é terra sem lei. Tal. Então a próxima pergunta é: quais são as diferenças na formação e capacitação dos professores de história que atuam em escolas particulares e públicas? E como isso reflete na qualidade do ensino oferecido? Então, até onde eu acompanho, né, os professores que atuam na rede pública também, aqui os meus colegas e tudo mais, são pessoas muito capacitadas. Sim. São pessoas que não pararam só na graduação, que fizeram pós-graduação, muitos deles têm mestrado. Eu não sei se tem alguém que atua na rede pública aqui que tem doutorado, e isso faz diferença total, gente, né? Eu não vou falar sobre temáticas acadêmicas aqui com vocês, porque não é o caso, mas existe uma distância muito grande entre uma graduação e um mestrado, sabe? É muito diferente, é muito mais complexo e muito mais densa a formação. Então, obviamente, aquilo vai dar para o professor maiores possibilidades de aumentar o seu repertório enquanto docente. Ele vai ter mais condições, por exemplo, de trabalhar temas que parecem ser longínquos uns do outro, mas de maneira aproximada. É o que a gente chama de interdisciplinariedade ou transdisciplinariedade. São temas que a gente usa muito na educação e que o Enem é, entre aspas, baseado na formulação dessa maneira de encarar a educação. Então, por exemplo, aquele professor que ele tem uma pós-graduação, que ele não parou só na graduação, nada contra quem só tem graduação e tudo mais, mas o professor ele precisa continuar estudando sempre. Sim, certo. Ele vai dar uma aula, né, preparatória para o Enem, de, por exemplo, sociologia.
E ele vai trabalhar, por exemplo, não vou citar o nome de sociólogo aqui não, mas ele vai trabalhar a sociologia brasileira. Se ele for uma pessoa que fez uma pós-graduação, que ele tem uma possibilidade, ele teve uma possibilidade de estudar mais, ele terá mais subsídios para pegar a sociologia brasileira e amarrar, entre aspas, ela com a história do Brasil. Você entendeu? Sim. Então isso dá a possibilidade dele fazer um recuo no tempo, explicando a sociologia brasileira, como é que ela se estruturou a partir da história do Brasil e como é que ela funciona até os dias atuais. Né? Eu poderia dar muitos exemplos aqui de sociólogos brasileiros que falam sobre a instituição da sociedade brasileira a partir de uma lógica histórica. Isso significa o quê? O meu orientador dizia, né? Que a gente tem que ter repertórios, que a gente tem que ter formações, que você precisa entender muito da sua área, não apenas da sua área, que você tem a possibilidade de trafegar por outras áreas. Sim. Né? Eu vou dar uma aula eu acho muito interessante esse tema, só para vocês entenderem. Eu vou dar aula de surgimento da filosofia, aí eu vou dar aula dos filósofos da natureza, e eu vou dar aula de alguns filósofos que diziam que tudo flui, tudo se transforma. Sim. Agora me fugiu o nome de um deles aqui, é o que dizia que era necessário... O Hugo falou isso dias atrás. Não, me fugiu completamente aqui agora, talvez eu lembre o nome desse filósofo, que não se pode entrar no mesmo rio duas vezes, né? Sim. Tudo flui, tudo se transforma. O Lavoisier, que é o pai da química moderna, na época da Revolução Francesa, 3.000 anos depois, dizia uma coisa parecida, que na natureza tudo se transforma. Sim. Né? Então, vejam como que há uma relação aqui entre nada se perde, tudo se transforma. Então vejam como que há uma relação aqui entre a filosofia antiga, o surgimento da filosofia antiga e a química moderna. Olha que exercício, que é um exercício de interdisciplinariedade. Você está misturando a química, entre aspas, com a filosofia. Sim. E a filosofia, por exemplo, é a mãe de todas as matérias, de todas as outras. Então tem essa proximidade aí, sim. É muito importante ter essa formação além da graduação, sabe? Por quê? Não é apenas para o professor, é para os alunos, para a transmissão de conteúdo que ele vai ter, a possibilidade de transmitir coisas novas. Tem um filósofo brasileiro que fala uma coisa que eu gosto muito e sempre me inspirou muito para trabalhar, né? Da aula e tudo mais. Ele fala que a função do conhecimento é encantar as pessoas. Então isso é muito interessante, isso é muito bacana. Se você usa o que você tem para ajudar as pessoas a aprender, isso é muito bacana. As pessoas, mesmo que você não goste de história, ou que você não goste de humanidades, o aluno vai te olhar e falar assim, não, isso é bacana, isso me inspira. Isso é muito legal. Próxima pergunta. Em termos de acesso a recursos tecnológicos e materiais didáticos, como as escolas particulares e públicas se diferenciam no ensino da história? Acho que a gente meio que já falou sobre isso, né? Em relação a data shows, TV... É aquilo que eu disse, o CEPI aqui, ele tem uma estrutura muito bacana. Sim, a gente tem TVs na sala de aula. Acho que a única coisa são que os nossos data shows ficam guardados, eles não ficam na sala. Mas a qualquer momento o professor tem total liberdade para pegar o data show, né? E posicionar ele na sala corretamente. Todas têm ar-condicionado também. Tem ar-condicionado, televisões. Sim. No entanto, por exemplo, vocês vieram de uma escola que não tinha uma estrutura tão muito boa assim, né? Do ensino fundamental. Então, tá vendo que diferencia? Bastante. Diferencia. Às vezes a escola municipal ela tem uma estrutura pior do que a estadual. Às vezes a estadual tem uma estrutura pior que a municipal. Sim. Agora, por exemplo, se você pega ensino, a gente nem falou sobre isso, né? Cefet, o IFG. O IFG tem uma estrutura monstruosa, uma coisa de maluco. Uma escola do tamanho de uma faculdade. Ela é uma faculdade, é uma estrutura de faculdade. Inclusive funciona com a mesma, entre aspas, autonomia para os alunos de uma faculdade. Então é uma estrutura gigantesca. Eu não sei de nenhuma escola particular em Minas, ou deve ter outras, né, que tem uma estrutura tão bacana quanto o IFG daqui. Então é diferente, né, diferencia. Eu trabalhei em escolas particulares que tinham uma estrutura mais ou menos, e trabalho em uma que tem uma estrutura muito boa. Você tem total liberdade para usar os recursos didáticos, inclusive existe a possibilidade de construir laboratório, essas coisas todas, né? Uma coisa que é muito interessante em uma escola particular, né? E tudo mais.
vem aparecendo um debate aí sobre essas novas matérias, essas novas disciplinas, né, de criar espaços para robótica. A gente está começando com isso aqui na área. Sim, a salinha de robótica. Isso é muito massa, Sim. isso é muito bacana. É coisa que eu não tive, por exemplo, pessoal, e vocês têm que aproveitar, né? Na minha época de ensino médio, ensino público, a gente não tinha nada disso, né? Era uma estrutura completamente diferente. Os professores eram completamente diferentes. Era só as matérias brutas, matemática e português. E a aula, aqui ó, quadro e sala de aula, quadro e sala de aula. Hoje em dia você tem a possibilidade didática de fazer coisas diferentes. Sim, aqui no área a gente tem em relação a projetos de vida, temos os PJs, que é o protagonismo. Eletivas, né? Sim, é muito interessante. Pois é. Então a próxima pergunta, né? De que forma as parcerias e projetos extracurriculares influenciam no ensino de história nas escolas particulares e públicas? Repete a pergunta. De que forma as parcerias e projetos extracurriculares influenciam o ensino de história nas escolas particulares e públicas? Então, mais uma vez, né, a gente passa pela estrutura. Tem escolas particulares que não gostam dessas parcerias, que preferem trabalhar de maneira mais autônoma, que preferem trabalhar assim, né? A escola que eu trabalho não é muito de aderir a essas parcerias. Ela prefere trabalhar de maneira mais autônoma. Mas isso não significa que atrapalhe o desenvolvimento das nossas aulas, do nosso trabalho, de maneira alguma. Uma vez que lá a gente tem toda a estrutura para trabalhar muito bem, né? Agora, depende. Mais uma vez, é variável, né? Se na escola pública você tem a possibilidade de estabelecer parcerias com órgãos, com instituições, desde que isso seja bem trabalhado, isso é muito produtivo, porque isso dá ao aluno a possibilidade de ele visualizar a educação em uma aplicabilidade prática. Ele consegue visualizar como é que a educação ela tem uma funcionalidade para além da sala de aula. Então, depende. Aqui no CEPI existe essa parceria com algum órgão terceiro e tudo mais? Nunca a gente saiba. De falar assim especificamente, não sei, mas provavelmente tem. Não falo com toda certeza do mundo, porque de saber nomes não sei te dar, mas de forma geral acho que deve ter alguma coisinha. A nível federal tem alguns institutos muito grandes que tentam estabelecer essas parcerias, né? Tem o Instituto Ayrton Senna, tem um que é muito veiculado em uma rede grande de televisão brasileira, que é o Amigos da Escola. Tem uma série de programas que tem essa funcionalidade. Alguns deles, na verdade quase todos eles têm essa noção de preparar o aluno, e existem trabalhos sobre isso, que tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Alguns desses programas eles têm uma funcionalidade mais técnica, a verdade é essa. Sim. Como assim? Ela está pensando na formação de uma mão de obra. Alguns desses funcionam assim. Então, por exemplo, ele não está pensando na formação do aluno enquanto formação intelectual crítica. Tem mais o interesse de preparar aquele aluno para ser uma mão de obra, para trabalhar mesmo. Não que isso seja ruim. Tem coisas boas aí também. Afinal de contas, isso oferece ao aluno já uma possibilidade dele organizar financeiramente a vida dele, ter uma estrutura de trabalho e tudo mais, né? Mas isso também não é totalmente proveitoso, uma vez que a educação, ela tem que ter, a meu ver, ela tem que ter uma preparação para esse amadurecimento intelectual do aluno. Por causa de quê? Por causa dessa formação crítica, tá? Então, depende, né? Varia muito, é variável, né? Depende do programa, depende da escola e tal. Como as avaliações e métodos de acompanhamento do desempenho dos alunos diferem entre as escolas particulares e as públicas em relação ao ensino da história? Primeira coisa, eu sou completamente contra exames como o Enem. Eu não acho eles de maneira alguma democráticos. Igual você disse, é uma luta, né, na verdade. Uma competição. É uma competição. Ele é um exame totalmente meritocrático, e meritocracia dentro da escola pública, se você for comparar uma estrutura com a outra, é desumana e desigual. Sim, tá? Eu não sou muito a favor. Por quê? Porque vamos pensar no caso do Enem. A gente já falou de toda essa diferença estrutural que existe entre um ambiente e o outro. Aí você pega esses dois grupos de pessoas que foram em um ambiente público e pega esse outro grupo de pessoas que veio do ambiente particular desde o 6º ano, misturam eles numa sala só e colocam eles para fazer a mesma prova.
Não vou conseguir. Não é justo. De maneira alguma que é Não é justo, justo. tá? Vocês podem discordar, tem gente que discorda, fica à vontade e tudo mais. Agora, em termos práticos, vai ter um ou outro aluno da escola pública que vai se destacar. Sim. Acontece. Sim. Você só não pode pegar esse aluno e utilizar ele como regra. A verdade é essa. Me desculpem falar isso, essa é a minha maneira de pensar. Ele é exceção. Sim. Ele é Como exceção. se a maioria da Mais escola uma pública vez. fosse como ele. Isso. Não estou dizendo que existe uma diferença intelectual entre um e outro. Estou dizendo que existe uma diferença na preparação. Sim. A preparação é diferente. Vou dar outros exemplos para vocês. Na escola que eu trabalho, os meninos do ensino médio, eles fazem toda sexta-feira, eles fazem de 5 a 6 avaliações. No mínimo 4. Toda sexta-feira, sem falta. E 1 ou 2 sábados por mês, um sábado por mês, eles fazem simulado. Simulado com 60 perguntas, às vezes 80. Tá? Isso no sábado à tarde. Ou no domingo de manhã. Na sexta à tarde, perdão. Ou na sexta à tarde ou no sábado de manhã. Confundi os dias aqui. Ele está sendo preparado para essa prova desde o 6º ano, porque os meninos do 6º ano têm sextas-feiras que eles fazem 5 provas. E são provas pesadas, são provas difíceis mesmo. Né? Às vezes a gente tem dificuldade de adaptação de alguns alunos, porque esses alunos chegam de outras escolas e tudo mais, e eles têm uma dificuldade muito grande para se adaptar com o ritmo, porque é aula direto, é aula sem parar, correção de exercício, quando não é aula, é correção de exercício. Então, você não tem aquele, sabe, eu vim da escola pública, você não tem aquele tempo que você vai sentar na sala de aula e resolver o exercício devagar, não é assim, você resolve em casa. Você resolve em casa e depois o professor vem e resolve de novo na sala de aula para você ir aprendendo o conteúdo. Então, é quase um processo de gamificação, que a gente fala isso na educação, é um processo de que você vai, de fato, você aprende. Não tem como. Claro, você não vai usar tudo aquilo para o resto da sua vida, depois você vai direcionar para uma área específica, né? Só que a preparação ela é completamente diferente. Aí você pega esse aluno que está desde o 6º ano, aprendendo como é que é o ritmo para você resolver as questões, o tempo, tudo isso é articulado, tudo isso é organizado. Você tem duas aulas para responder todas as provas. Isso indiretamente te prepara psicologicamente também. Então, quando chegar lá no Enem, você vai ter 4 horas e meia, 5 horas, tem muito tempo que eu não... Acho que 4 horas. 4 horas, né? Para responder 90 questões. Aquele aluno que veio da escola particular, subjetivamente, ele já foi preparado para responder até de maneira mais rápida. Porque ele já aprendeu como é que é o ritmo. O aluno de escola pública que não tem o mesmo ritmo e tudo mais, ele não tem a mesma capacidade. Sim. Não é capacidade intelectual, é a capacidade de preparação. Ele não foi preparado da mesma forma. Então, o que o Enem faz? Ele reifica as hierarquias. De que forma? Ele mantém uma determinada classe, que geralmente é a classe que tem mais condições financeiras, dentro de profissões que são mais elitizadas, que são espaços sociais mais prevalentes, que são, entre aspas, aqui, vistos como mais importantes, ao mesmo tempo em que ele oferece a possibilidade para você, Dylan, que você chegue nesse local, mas ele não oferece. Ele diz que oferece, mas você não teve o mesmo contexto. Existe uma diferença muito grande entre... É por isso que eu não gosto da meritocracia, né? Existe uma diferença muito grande entre capacidade e oportunidade. Sim. Se você tiver a capacidade e você não tiver a oportunidade de colocar em prática aquilo, Não adianta. Não adianta, não vai ter se o Albert Einstein ou Isaac Newton tivesse nascido lá num país onde tem guerra civil, na África, onde não tem acesso à educação, é muito provável que eles não teriam sido o que eles foram. E é muito provável que tinha pessoas com a Tem. mesma capacidade, Tem. mas não tiveram a oportunidade que eles tiveram. Exato. O maior problema do nosso sistema educacional é isso. Existem pessoas muito capazes que não vão ter a oportunidade de colocar a sua capacidade em prática. Esse que é o problema, entendeu? E aí a pessoa começa, esse é um dos problemas, não é só esse, né? E ela começa a achar que, às vezes por ela não ser boa em matemática, que ela é burra em tudo, que ela é incapaz em tudo, Sim. entendeu? Não é assim que Isso funciona. acontece muito, viu? Acontece demais.
né? Então, tipo assim, um dos grandes problemas dessa questão das avaliações é isso, ela se pega a uma lógica meritocrática. Os índices e números são importantes? São, mas até certo ponto. Eu sou de uma época, por exemplo, onde os alunos reprovavam na escola pública. Hoje em dia não tem reprovação não, gente. Hoje em dia, para você reprovar, Para você reprovar um aluno hoje, meu Deus do céu. Tem ano que tem IDEP, tem ano que não tem. Pois é, o IDEP é bacana, é legal? É, mas em termos numéricos. Só em termos numéricos resolve as coisas? Não. Como é que está a qualidade desse aluno? Eu já tive alunos de 9º ano em escolas públicas que eu trabalhava que não sabiam ler direito. Eles enxergam muito o aluno como um número. E aí, como é que você pega esse menino aí? Ele está no 9º ano, ele vai para o ensino médio. Como é que esse aluno vai aprender mesmo? Ele não sabe escrever, ele não sabe ler. Mas o índice da escola no IDEB é bom. Ok, bacana, mas e o aluno? Né? Então, os índices, a marcação, isso acontece demais, isso é muito comum. Isso é muito comum mesmo. Então, até certo ponto, os números são importantes, é claro que são, mas eles não são tudo. Você precisa entender qualitativamente, além de quantitativamente, o que está por detrás do número. Eu falo, muitos alunos hoje em dia são basicamente semi-analfabetos. Sim. Chegam no ensino médio semi-analfabeto, que não sabe interpretar uma questão, como se diz, né, procurar uma resposta ali. Só marca qualquer coisa, principalmente quando é de marcado. Sim. Esse negócio é um negócio muito complexo, né? A tecnologia, ela trouxe muita coisa boa, mas ela trouxe uma preguiça gigantesca. Sim, e ela gente retirou muita curiosidade do aluno, né? Sim. Eu já tive casos de alunos de escolas particulares, que a gente às vezes passa um determinado conteúdo, né? E diz para ele o seguinte, está no livro o conteúdo. A resposta para a sua pergunta, passou tarefa de casa, pessoa onde está? Está no livro. Se você não indicar o local exato, ele não consegue encontrar. Ele não consegue fazer uma relação, por quê? Porque a tecnologia ela permitiu isso, né? Você tem tudo na mão, então é só você acessar. Aí você faz o quê? Ele não consegue entender que se ele for lá no índice do livro, no sumário, ele vai encontrar o conteúdo. Está na página 63, então. Página 63. É nesse ponto aí que se fala sobre esse processo de falta de, você falou aí agora, Mara, de quase que de um analfabetismo mesmo. Sim. Quase que um analfabetismo funcional. Tá? Então você tem aluno que está no ensino médio e tal, mas é um analfabeto funcional. Sim. Isso é complicado pra caramba. Infelizmente isso acontece bastante. Demais. Então, a próxima pergunta. Qual a importância da formação da consciência histórica e crítica dos estudantes em ambas modalidades de ensino, como as escolas particulares e públicas, contribui para esse desenvolvimento? Total. Né? Tem duas coisas que ajudariam muito, pelo menos eu acredito assim, o Brasil a ser um país melhor. Interpretação de texto e consciência de classe. Sim. Interpretação de texto, cara do céu, você coloca alguma coisa lá para vender, coloca o preço, o cara vem e pergunta o preço. Nossa, com o preço desse tamanho. Parece ser uma coisa aleatória, mas não é. Isso é fruto dessa incapacidade de cognição, cognitiva mesmo, de interpretação de texto. E em termos de consciência histórica, não é só a consciência histórica, é a consciência crítica mesmo, sabe? A consciência, você ter consciência do que é a sociedade e tudo mais, e como que ela se articula criticamente, é primordial em toda a área de conhecimento. Todas, sem exceção. Você tem médicos, por exemplo, que estudaram nas maiores universidades do mundo, mas não tem consciência de classe, não tem consciência crítica do que ele vai atender um paciente ali e tudo mais, que veio de uma situação de miséria econômica e por isso lhe falta estruturalmente tudo. E ele trata ele como se fosse mais um. Da mesma maneira, você tem professores. Eu tinha um professor que me chamava de burro, porque eu não conseguia aprender matemática. Isso nunca me saiu da cabeça. Nossa. Não sai da cabeça da gente, cara. Não sai. Você pensa, o professor que você vê ali como modelo, como alguém que está ali para te ensinar e te chamar de burro, como inspiração. Mas, cara, você não esquece disso nunca. Nossa. Eu nunca esqueci disso. Eu tive a oportunidade de falar isso para ele um dia, quando eu tinha passado no doutorado, que ele tinha me chamado de burro e que aquilo tinha me forçado a estudar para mostrar, eu vou mostrar para aquele cara que eu não sou burro. Coisa nenhuma. De certa forma serviu como... mas eu sou uma exceção. Alguém pode pegar isso e dizer, não, o professor falou que eu sou burro, então você é burro. Eu sou burro mesmo. Não vou fazer mais nada, não vou estudar e tudo mais. Então,
Principalmente a escola pública, viu, gente? Principalmente a escola pública. Por isso que a gente fala sobre esses temas de maneira crítica, né? Você tem que ter essa consciência crítica do mundo. A gente está falando nesse bate-papo aqui que existe essa diferença entre um ambiente e o outro, justamente para que o aluno de escola pública tenha essa consciência, para que ele entenda que ele precisa, de fato, ele precisa estudar, que ele precisa meter as caras mesmo, que lá na frente vai ser mais difícil. Sim. O fato de você nascer pobre, se propor a estudar, é uma das coisas que, cara, nossa, é muito difícil, porque parece que tudo vira contra a gente. A família, Sim. ela não, às vezes, por ela não ter uma estrutura de não ter estudado também, ela não entende o valor do estudo. Trata como se fosse, como nossa... se fosse uma coisa, sabe? E estudar também é um trabalho, viu, gente? É um trabalho. É um trabalho e é um dos trabalhos mais difíceis que existem de se fazer. Porque o trabalho físico, o seu corpo acostuma. O trabalho mental, o seu cérebro chega um momento que ele vai bugar. E se você, o cérebro é um músculo, ele vai bugar em algum momento. Ele vai, não, peraí, cara, o que você está fazendo? Vamos dar um pause aí, aconteceu comigo, né? Mas enfim, essa questão da consciência, voltando para a pergunta, senão vai fugir demais, né? Essa questão da consciência crítica e da consciência histórica, ela é necessária principalmente nesse momento de instabilidades políticas que a gente vive, né? De dificuldade que as pessoas têm de entender o que é uma ditadura, por exemplo. O que é uma ditadura civil-militar? O que é isso de fato? Muita gente não sabe nem o que foi o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Tipo cara. assim, muita gente não tem o mínimo conhecimento sobre isso. Ocorreu a ditadura militar no Brasil. Então, tipo não assim, sabe. Precisa ter essa consciência, sabe? Isso é uma coisa que nos falta muito. Nesse ponto aí, alguns europeus, eles são uma espécie de modelo pra gente. Eu não sou eurocêntrico, não. Na verdade, não curto muito não, tá? Mas, por exemplo, se você tem um determinado... Se o governo, por exemplo, se o governo francês fizer alguma coisa contra o direito da população, os caras vão pra rua e metem fogo em tudo, quebra tudo. Igual os franceses. Há algum tempo atrás eles fizeram um protesto lá que foram pra rua e o bicho pegou mesmo. Aqui no Brasil, por ter essa dificuldade de consciência histórica e tudo mais, as pessoas são muito paradas. Eu ia usar um termo aqui, né? Pacíficas, quando elas não precisam ser pacíficas. Não estou incitando a violência, não. Não. Mas é exemplo, né? Mas é só um exemplo para vocês entenderem isso aqui. Sim. Nós, historiadores, a gente trabalha com uma ideia muito interessante sobre a ditadura militar, ditadura civil-militar no Brasil. Quando aconteceu a anistia, a anistia foi total. Sim. Os crimes que foram praticados, eles não foram punidos. E muitos torturadores e tudo mais não foram punidos, certo? Alguns historiadores trabalham com a hipótese de que essa falta de efetividade na punição de criminosos da ditadura militar criou uma consciência histórica na população de que a ditadura não foi tão ruim assim. Entendeu? Isso é uma hipótese que é muito trabalhada dentro da história. Ninguém foi preso. Quer dizer que não existia criminosos, né? Sim. O Brasil é o único país da América do Sul aqui que não puniu os seus ditadores. Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, todos eles foram punidos, foram presos. Você fez o crime, você tem que pagar por ele. No Brasil isso não aconteceu. Então isso criou uma falta de consciência histórica por parte da população que entende que bandido é o que foi preso. Se não foi preso, então... quer dizer que ele não fez nada de ruim, quer dizer que não cometeu os crimes que dizem que cometeram. Então esse é só um exemplo para a gente entender a importância disso. Infelizmente, estamos chegando no final de mais um podcast Fora de Sala. Túlio, muito obrigada pela sua participação. Nossa conversa foi muito boa, muito gostosa. A gente teve vários bate-papos. E, enfim, a gente fica muito feliz de trazer uma pessoa que nem você aqui para o nosso público e vamos deixar aberto agora para as suas considerações finais. Não, é só agradecer mesmo o espaço. Eu acho que esse tipo de bate-papo é muito importante para dar uma dinamicidade mais para além, né, da sala de aula, para entender a importância da educação e tudo mais. Em qualquer área que seja, não é só nas humanidades, não, em todas as áreas, né? Para que vocês tenham, para que os alunos tenham essa consciência da importância do que é. Eu espero que eu não tenha sido muito pessimista, tá? Não. Eu quero que o aluno de escola pública, ou o pai de aluno de escola pública que assista isso, não
entenda que esse aqui não é o caminho, que a escola particular que é o caminho. De fato, ela tem privilégios, ela tem possibilidades maiores, mas a escola pública é um local de onde também você tem, é o único local onde, de maneira honesta, você tem a possibilidade de ascensão, né, social. Ela vai trazer muitos subsídios para que você tenha essa possibilidade de ascender socialmente. Então, depende do aluno também, também. né? Do aluno querer. Sem meritocracia, sem falar nisso, mas também depende dele. Depende da posição dos pais, da oportunidade, daquilo que os Sim. pais veem como importante. Sim, Depende de muitas coisas, né? E claro, dos professores também. sim. Sem tirar a Depende responsabilidade. dos alunos também. É isso, pessoal. Obrigado pela participação de todos e sigam nossas redes sociais. E fiquem atentos para as próximas entrevistas. Até semana que vem. Beijos! Abraço.